Noção intuitiva de limite. Consideremos a função f de x igual a 2x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, definida para todo x real e x diferente de 1. Essa informação aqui é bem importante, porque se a gente substituir o x pelo 1, a gente vai obter uma indeterminação matemática, né? O denominador vai zerar. E a gente sabe que a gente não pode ter divisão por zero. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se x é diferente de 1, porém, eu posso efetuar a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, fazer essa simplificação x menos 1 dividido por x menos 1, restando a função f de x igual a 2x mais 1. Isso significa que a função f de x igual a 2x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 é exatamente igual à função f de x igual a 2x mais 1, exceto no ponto onde a abscissa é igual a 1. Dito de outro modo, a função original não está definida para quando x é igual a 1. No entanto, a função f de x igual a 2x mais 1 está definida para a abscissa x igual a 1. Portanto, essas funções se comportam de maneira equivalente, exceto no ponto de abscissa igual a 1, ou seja, onde x é igual a 1. Bom, vamos verificar o que ocorre com os valores da função f quando x se aproxima do valor 1, mas é diferente de 1. Então, vamos agora pegar essa função f de x igual a 2x mais 1 e colocar valores para x próximos de 1, porém menores que 1. Vamos aqui para a tabelinha. Aqui, para os valores de x, eu coloquei os valores 0, meio, 0,75, 0,9, 0,99, 0,999. Ou seja, vocês estão observando que eu peguei valores menores que 1, mas cada vez mais próximos de 1. Substituindo esses valores no lugar de x nessa função f de x, eu vou obter 1 para x igual a 0, 2 para x igual a meio, 2,5 para x igual a 0,75, 2,8 para x igual a 0,9, 2,98 para x igual a 0,99 e 2,998 para x igual a 0,999. O que a gente está observando aqui é que quanto mais eu me aproximo do valor 1 para x, mais o valor da função se aproxima de 3. É o que está acontecendo. Os valores 0, meio, 0,75, 0,9, 0,99, 0,999 são valores menores que 1, mas que estão se aproximando de 1. À medida que eu me aproximo de 1, o valor da função também vai se aproximando de 3. Essa é uma informação importante que eu devo guardar. Vamos fazer agora o contrário. Vamos atribuir valores para x próximos de 1, mas agora maiores que 1. Então, eu peguei aqui o valor 2, o valor 1,5, o valor 1,25, o valor 1,1, o valor 1,01, o valor 1,001. Observe que todos eles são, de fato, maiores que 1, mas eu estou cada vez mais próximo de 1. O 1,001 é muito próximo de 1. 2 já está um pouquinho distante, uma unidade distante. Mas eu venho aqui me aproximando de 1, no entanto, com valores maiores que 1. Olha o que acontece com a função f de x quando eu coloco esses valores de x aqui, no lugar de x. Quando x é 2, a função é 5. Quando x é meio, a função é 4. Quando x é 1,25, a função é 3,5. Quando o x é 1,1, a função é 3,2. Quando o x é 1,01, a função é 3,02. Quando x é igual a 1,001, a função é 3,002. Notem que, assim como no primeiro caso, à medida que eu me aproximo do valor 1 com valores maiores que 1, eu também vou me aproximando de 3. Portanto, a gente percebe com isso que, em ambos os casos, à medida que o valor de x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 3, ou seja,
Quanto mais próximo de 1 x estiver, mais próximo de 3 f de x vai estar. É isso que a gente verifica nessas duas tabelas. Nós veremos adiante que o valor 3 é o limite dessas duas funções quando x se aproxima de 1. Porque à medida em que x se aproxima do valor 1, o valor da função f de x se aproxima do valor 3. Bom, vamos voltar à primeira tabela. Lembremos que na primeira tabela, nessa função que nós estamos usando como exemplo, quando x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 3. Então, vamos dar uma olhada aqui ao que eu fiz nesse slide. Quando x é igual a 0,9, nós vimos que f de x é igual a 2,8. Ou seja, se eu fizer x menos 1, ou 0,9 menos 1, eu vou obter menos 0,1. Notem que esse 1 aqui é o valor para o qual x está tendendo. Nesse caso, então, f de x menos 3, lembrando que f de x é 2,8, será igual a menos 0,2. Esse 3 é para onde f de x tende quando x tende a 1. Na tabela também, quando eu coloquei x igual a 0,99, eu obtive f de x igual a 2,98. Ou seja, fazendo o valor de x 0,99 menos 1, eu vou obter menos 0,01. E fazendo o valor de f de x, que é 2,98, menos 3, eu vou obter menos 0,02. Por fim, quando x está bem perto de 1, 0,999, f de x é igual a 2,998. Ou seja, se eu fizer 0,999 menos 1, eu vou obter menos 0,001. E se eu fizer 2,998 menos 3, eu vou obter menos 0,002. Mais uma vez, esse 1 é para onde x tende, x está se aproximando de 1, e esse 3 é para onde f de x tende quando x se aproxima de 1. Vamos ver agora o que aconteceu lá na segunda tabela. Quando o valor de x é 1,1, o valor da função é 3,2. Se eu fizer 1,1 menos 1, eu vou obter 0,1. Se eu fizer f de x, que é 3,2 menos 3, eu vou obter 0,2. O outro valor de x que eu atribuí lá na tabela foi 1,01, obtendo o valor para f de x igual a 3,02. Então, se eu colocar aqui 1,01 menos 1, eu vou obter 0,01. Se eu colocar aqui o valor 3,02, eu vou obter 0,02. 3,02 menos 3. Por fim, quando x está bem pertinho de 1, 1,001, f de x é 3,002. Ou seja, 1,001 menos 1 dá 0,001. E 3,002 menos 3 dá 0,002. Vamos fazer aqui uma observação. Ó. Aqui eu obtive menos 0,1, aqui 0,1. Aqui eu obtive menos 0,2, aqui 0,2. Aqui eu obtive menos 0,01, aqui 0,01. Aqui menos 0,02, aqui 0,02. Aqui menos 0,001, aqui 0,001. Aqui menos 0,002, aqui 0,002. Então, o que eu vejo quando eu comparo esses valores? Bom, eu vejo que se o módulo de x menos 1 for igual a 0,1, então o módulo de f de x menos 3 será igual a 0,2. São esses dois casos. Se o módulo de x menos 1 for igual a 0,01, então o módulo de f de x menos 3 será igual a 0,02. São esses dois casos do meio. E, por fim, se o módulo de x menos 1 for igual a 0,001, então o módulo de f de x menos 3 será igual a 0,002. São esses últimos casos aqui. O que a gente conclui disso tudo? Que a gente pode tornar o valor de f de x
tão próximo de 3 quanto a gente quiser. Basta que eu pegue o x e o aproxime de 1. Então, à medida que eu aproximo o x do valor 1, a função se aproxima do valor 3. Dito de outro modo, a gente pode tornar o módulo da diferença de f de x e 3 tão pequeno quanto desejarmos, desde que tornemos o módulo da diferença entre x e 1 suficientemente pequeno. Então, aqui, se eu transformo o módulo da diferença entre x menos 1 num valor muito pequeno, eu transformo também o módulo da diferença entre f de x e menos 3 em um valor igualmente pequeno. Os alunos têm muita dificuldade nisso aqui, mas na prática o que eu estou dizendo é que se eu fizer o módulo dessa diferença entre x e 1 ficar bem pequeno, o que vai acontecer com o módulo da diferença entre f de x e menos 3 é também ficar muito pequeno. Em outras palavras, à medida que x se aproxima de 1, f de x vai se aproximar de 3. Bom, mas em matemática, a gente não pode simplesmente ir usando termos como grande e pequeno, né? É impreciso dizer grande e pequeno. Por isso, a gente diz que, dado um número epsilon positivo, se a gente quiser que o módulo de f de x menos 3 seja menor que epsilon, a gente deve tornar o módulo de x menos 1 muito pequeno. Ou seja, devemos encontrar o número delta suficientemente pequeno, de modo que, se o módulo de x menos 1 estiver entre 0 e delta, então o módulo de f de x menos 3 será menor que epsilon. Notem que o que nós estamos dizendo aqui é exatamente o que foi dito no slide anterior. Ou seja, para que nós obtenhamos um valor para o módulo de f de x menos 3 menor do que epsilon, lá no nosso exemplo, epsilon era 0,002, o menor valor, né? Mas pode ser um valor cada vez menor que esse. Para que isso ocorra, eu tenho que fazer com que o módulo de x menos 1 seja menor que um valor delta, que lá no nosso exemplo era 0,001, podendo inclusive ser um valor menor que esse. Bom, nós sabemos que os módulos de x menos 1 e de f de x menos 3 são valores positivos e, portanto, eles podem até ser muito pequenos, mas serão positivos. Daí, a gente colocar essa observação. 0 deve ser menor que o módulo de x menos 1. Em outras palavras, o módulo de x menos 1 deve ser um valor positivo, ainda que muito pequeno. Se esse valor em módulo x menos 1 é um valor positivo, o módulo de f de x menos 3 também será. Essa condição, o módulo de x menos 1 ser maior que 0, ou seja, ser positivo, equivale a dizer que o módulo de x menos 1 é diferente de 0, porque ser maior que 0 é ser também diferente de 0. Ou seja, x é diferente de 1, uma vez que estamos interessados em valores de f de x quando x se aproxima de 1 e não quando ele é igual a 1. Esse entendimento aqui é bem importante para o estudo dos limites. Não importa o que acontece no ponto considerado, ou seja, nesse meu exemplo, o ponto que tem a abscissa igual a 1. Não importa se a função está ou não definida nesse ponto, nem se ela é ou não contínua nesse ponto. O que interessa é o que acontece nas imediações desse ponto, ou seja, quando eu me aproximo da abscissa 1, de novo nesse meu exemplo, né, tanto pela direita quanto pela esquerda. Notamos então que epsilon depende de delta considerado. Claro, se eu pegar um valor aqui cada vez menor, nós teremos um valor para epsilon. Nós vimos que quando o módulo de x menos 1 é igual a 0,1, o módulo de f de x menos 3 é igual a 0,2. Em outras palavras, quando o epsilon é 0,2, o delta é igual a 0,1. Ou seja, se 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que 0,1, que é delta, então o módulo de f de x menos 3 será menor que 0,2, que é epsilon. Vimos também que
Se o módulo de x menos 1 é igual a 0,01, o módulo de f de x menos 3 é igual a 0,02. Ou seja, agora, para um epsilon igual a 0,02, eu tenho um delta igual a 0,01. Ou seja, se 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que 0,01, então o módulo de f de x menos 3 será menor que 0,02. Aqui o valor de delta e aqui o valor de epsilon. Se o módulo de x menos 1 for igual a 0,001, então o módulo de f de x menos 3 será igual a 0,002. Mais uma vez, aqui o valor de delta, aqui o valor de epsilon. Logo, se 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que 0,001, então o módulo de f de x menos 3 será menor que 0,002. Aqui, de novo, o valor de delta e aqui o valor de epsilon. Note que eu posso adotar para delta valores cada vez menores. Epsilon também vai se tornando cada vez menor. De um modo geral, nesse exemplo que eu estou dando aqui, qualquer que seja o valor positivo de epsilon, o delta será metade do valor de epsilon. Não é o que nós estamos vendo? Quando epsilon é 0,02, delta é 0,01, ou seja, metade. Quando epsilon é igual a 0,002, delta é igual a 0,001, ou seja, metade. Dito de outro modo, se 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que delta, e nesse meu exemplo, delta é a metade de epsilon, nesse exemplo, então o módulo de f de x menos 3 será menor que epsilon. Vamos ver se isso daqui é verdade? Vamos lá. Vamos partir dessas desigualdades para conferirmos se isso daqui é verdadeiro, se essa outra desigualdade também é verdadeira. Bom, para isso, eu vou trocar o delta por epsilon sobre 2. Afinal de contas, delta é epsilon sobre 2 nesse meu exemplo. E, portanto, o módulo de x menos 1 será menor que epsilon sobre 2. Né? Bom, eu posso aqui multiplicar ambos os lados dessa desigualdade por 2, portanto, eu fico com 2 vezes o módulo de x menos 1, tá aqui, e multiplico epsilon sobre 2 também por 2, me sobrando epsilon. Afinal de contas, ó, se eu multiplicar essa desigualdade por 2, eu fico com 2 vezes o módulo de x menos 1, epsilon vezes 2, 2 epsilon, dividido por 2 epsilon. Ok? Bom, fazendo aqui a propriedade distributiva, eu posso fazer isso com o módulo, né? 2x menos 2, o módulo de 2x menos 2, então, será menor que epsilon. Notem que eu posso escrever o menos 2 na forma 1 menos 3. Galera, 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, 2x mais 1 menos 3 é igual a 2x menos 2. E essa função, 2x mais 1, é a minha função f de x lá do início do meu exemplo. Então, eu posso escrever que f de x, que é 2x mais 1, está aqui, menos 3, está aqui, é menor que epsilon. Logo, de fato, se 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que delta, o módulo de f de x menos 3 será menor que epsilon.